Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Bom, eu gostaria de fazer aqui alguns comentários de algumas coisas que eu venho observando nos últimos meses, em contato com alguns estudiosos da Bíblia, em grupos, em diálogos, e eu tenho observado que tem surgido dois polos que tem me deixado muito preocupado nesse período que vivemos, esse período contemporâneo. Um dos polos é a questão de alguns líderes querer introduzir elementos judaicos gentios, o que não é visto como uma prática sadia nas literaturas apostólicas e até mesmo por parte do judaísmo. O que a gente observamos é alguns líderes com uso e práticas da cultura, da religião e da liturgia judaica sem um mínimo de entendimento possível até mesmo desses objetos. O uso do talite, o uso do shofar, o uso de arca, o uso de menorá, enfim, inúmeras mesmas elementos cultural, religioso do mundo judaico sendo introduzido aí a gentios dentro do cristianismo. O que foi combatido de fato por Paulo em Gálatas, o que foi também decidido em Atos no capítulo de número 15, no primeiro concílio que o chamamos de Concílio de Jerusalém, que aos gentios não havia necessidade dos múltiplos preceitos da Torá e se abstesse de alguns princípios lá estabelecido no concílio. E, de fato, esse tipo de introdução nas comunidades cristãs gentílicas de elementos judaicos, litúrgicos, objetos judaicos, isso é muito danoso à fé. Até mesmo os sábios judeus, eles veem isso com péssimos olhares, tá? Mas, por outro polo, eu tenho observado também um antijudaísmo muito forte, aonde até mesmo teólogos que querem tirar a raiz judaica que há na fé cristã. O judaísmo, ele foi muito importante para o nascimento do cristianismo, tá? Principalmente o judaísmo do período de Jesus, que era o judaísmo do Segundo Templo. Por exemplo, o destacado erudito J.N.D. Kelly, que foi membro da Academia Britânica, professor de teologia da Universidade de Oxford, em seu livro esse que está publicado pela editora Vida Nova, o seu livro é Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé. Mais precisamente na página 5, ele vai escrever sobre a importância que teve o judaísmo no desenvolvimento do cristianismo, tá? Para esse acadêmico bastante conhecido,
Suas obras são obras de pesquisas em seminários e universidades. Ele descreve, com relação à importância do judaísmo, dizendo que o judaísmo foi o berço em que cresceu o cristianismo, né? E ele diz assim, ó, com essa fonte, com essa fonte judaica, o cristianismo tem uma dívida sem igual, tá? Sem precedente, né? Ele diz mais, né? Assim, o judaísmo marcou profundamente, e essa é uma opinião generalizada na academia, né? Então, o judaísmo marcou profundamente, segundo a opinião generalizada, nas questões litúrgicas e também no ministério da igreja, e principalmente o seu ensino. Tá? Olha só como como o judaísmo da época de Jesus ele foi muito importante, né? Então, ao avaliarmos o impacto, tá? Nós devemos levar em consideração ou em conta o judaísmo da Palestina quanto o judaísmo com a versão judaica helenizada, que se difundia especialmente em Alexandria, ok? E é certo, gente, que essa teologia judaica cristã ela continuou exercendo uma influência poderosa muito tempo depois do segundo século, né? Essa é a definição de J.N.D. Kelly, tá? Só que, com o passar do tempo, cada vez mais os seguidores gentios iam sobrepujando a quantidade de judeus, começou a surgir, posteriormente, a movimentos que eram totalmente movimentos antijudaicos, ok? O professor de teologia histórica da Universidade de Oxford, Alistair McGrath, que ele é diretor do Centro de Oxford para Evangelismo e Apologética, em seu livro, o livro é Heresia, também publicado pela editora Vida Nova, na página 129, esse autor vai falar que o cristianismo ele teve sua origem na região da Judéia, especialmente na cidade de Jerusalém, que era o centro religioso judaico da época de Jesus, né? Aí ele diz assim, de início, os cristãos consideravam o cristianismo como uma continuação e desenvolvimento do judaísmo, né? Olha só o que ele vai dizer, que os cristãos eles se consideravam como uma continuação e desenvolvimento do judaísmo, né? Então, o que nós podemos observar é que os judeus cristãos eles continuavam frequentando o templo, continuavam frequentando sinagoga, lendo a Torá e zelando pela lei de Moisés, né? O próprio livro lá de Atos, capítulo de número 21, versículo de número 20, vai falar a respeito disso, né? Que o texto vai dizer assim: ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, todos são zelosos da lei. Então observe que os judeus, eles continuavam zelosos da lei, iam no templo, iam na sinagoga. De fato, havia uma pegada entre esses judeus convertidos para falar, para apresentar Jesus como Machia, de fato existe. Mas eles ainda tiveram contato. Eles ainda se consideravam
judeu, parte da comunidade judaica, tá? Mesmo que eles tivessem que se desenvolver dentro de um aspecto separado de outras seitas, mas eles estavam enquadrados e eram zelosos pela lei, como diz o texto do livro de Atos, né? O que a gente pode observar é que esse movimento de judeus, eles não como que eu posso falar? Eles não centralizavam os múltiplos preceitos da Torá a gentil, tá? Não centralizava, né? Quando os convertidos gentios a Jesus, a gente observa que os próprios apóstolos no concílio de Jerusalém, como foi falado, com a orientação do apóstolo Paulo em Gálatas, foi muito bem definido que eles não eram obrigados a guardar os múltiplos preceitos da Torá, tá? Então é isso, gente. E com o passar do tempo, o que a gente vai observar é que já houve, por exemplo, acho que é no período do século II, com Basílides, se não me falha a memória, o escritor Basílides, que era meio gnóstico, ele vai afirmar que os chamados cristãos, eles não eram mais judeus, mas ainda também não era cristão, por ainda ter raízes judaicas, né? E essa tentativa de desenraizar a fé cristã do judaísmo, ela começou a existir a partir do século II. Por exemplo, o cara mais proeminente, o cara mais organizado, que sistematizou essa ideia como nenhum outro dentro da história do cristianismo sistematizou, sobre essa ideia de desjudaização da fé cristã, foi Marcião de Sinop, né, que era um cara muito rico, muito bastado financeiramente, vai para Roma, dá uma quantia de dinheiro considerável, talvez para ganhar uma aceitação da igreja. A igreja de imediato o aceita, o recebe, só que ele não consegue convencer a igreja com seus argumentos anti-judaicos, né? E qual era o principal argumento de Marcião de Sinop? Era que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Que Jesus não tinha nenhuma raiz judaica, que ele não era o Messias judaico, né? E aí se desenvolveu um monte de ideias, de pensamentos teológicos para tentar desenraizar a fé cristã, do judaísmo do segundo tempo, tá? Logo de imediato, ele foi combatido, tido como herege, né? Só que esse movimento não morre. A gente vai observar que no período nazista, muitos teólogos alemãos que desenvolveram teologia antijudaica, eles foram assim contribuintes para o Hitler encontrar apoio para pôr em prática as suas atrocidades. Por exemplo, você vai ver muitos teólogos alemãos, como von Arnack, que ele desenvolveu ideias muito parecidas com Marcião, né? E talvez ele seja a principal autoridade em Marcião de Sinop, que se possa existir naquele período, né? E não só ele, né? Tanto que muitos cristãos se escandalizaram quando soube que alguns dos seus mestres, como Warnack, não se opunham em praticamente nada ao regime nazista, né? Então, o que a gente observa é que sempre no decorrer da história dá uma parada, mas sempre volta um antijudaísmo se infiltrando por parte da igreja, né? E é interessante que nada é novo debaixo do sol. Eu conheço muitas pessoas que têm ensinado um antijudaísmo terrível.
Por exemplo, a teologia de impacto, né, o fiilismo, que está arrotando a ideia de que agora é uma nova teologia que nunca existiu. As escrituras já dizem que nada é novo debaixo do sol. A mesma ideia essencial de desjudaizar a fé cristã, de tirar a fé cristã da sua raiz, é embutida nela. É apenas uma nova roupagem que concorda e discorda com outros pontos já existentes. Tá? Com outros pontos já existentes. Então, o que nós podemos observar é isso. Um antijudaísmo existindo entre os cristãos em pleno século XXI. Tá? Por outro lado, nós temos a questão daquelas pessoas que querem introduzir elementos cultural, litúrgico e religiosos dentro das comunidades cristãs gentílicas. Por outro lado, você tem a questão daqueles teólogos e cristãos que vêm desenvolvendo, como ao longo da história, um anti-judaísmo. Um anti-judaísmo. Então isso é muito perigoso. Recentemente eu discuti com um dessas pessoas que defende que a fé cristã não tem uma raiz semita, né? Uma raiz judaica, que claro que tem uma raiz judaica, gente. Você olha para a Bíblia, o próprio Jesus diz assim, ó, a salvação vem dos judeus. Como que não tem uma raiz judaica, a fé cristã? Se a salvação vem dos judeus, Deus preparou um povo, preservou um povo, para que desse povo viesse o Salvador, o Messias. Tá? Então tem sim uma raiz judaica, a fé cristã. Nós não podemos negar a contribuição. É interessante que eu vi ainda mais a dita pessoa falar que o cristianismo é quem introduziu o monoteísmo no mundo. E eu fiquei assim admirado, gente, porque essa mesma pessoa disse que o judaísmo da época de Jesus não era um judaísmo monoteísta. Não existia monoteísmo no judaísmo. Absurdo uma coisa dessa. E ele disse que foi o cristianismo que introduz o monoteísmo no mundo. O monoteísmo surge a partir de Jesus Cristo. Né? Que absurdo, gente. O conceito de um só Deus a gente herda já do povo hebreu, já do povo judeu, já do judaísmo. Né? Isso são fatos simplórios, simplistas, que eu não sei de onde essas pessoas tiram essas informações. Tá? Então, lamentavelmente, é tempo de a gente orar, tomar cuidado com os dois polos, tá? Essa questão de judaização dos gentios, das comunidades gentílicas, a introdução de shofar, menorá, tzitzit, talit, kippá, por pessoas que não são judeus, que não entendem nada disso. Por outro lado, nós precisamos tomar cuidado com o antijudaísmo. Esses dois polos são perigosos, esses dois polos são antibíblicos e são anti também a história da igreja. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de comunicar com vocês. Eu espero que eu esteja sendo o mais claro possível para a compreensão de todos vocês. Gostaria de pedir que você se inscrevesse nesse canal, curtisse, desse o seu like e que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos.